Olá, minhas amigas e meus amigos. Meu nome é Rodrigo Pérez Oliveira, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, estudo, pesquiso História Política Brasileira e sou colunista da revista Fórum e dos Jornalistas Livres, dos importantes canais da imprensa independente, da imprensa livre. E essa é a minha coluna Comentários da Semana, que eu estou gravando no sábado, dia 15 de agosto. Bom, se você é uma pessoa minimamente atenta a toda essa loucura que caracteriza a crise democrática em curso no nosso país, você certamente ouviu falar da última pesquisa Datafolha, liberada nessa semana, publicada nessa semana, que aponta a recuperação nos índices de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. E é sobre isso que eu quero conversar. Essa pesquisa caiu como uma bomba nos dois lados do espectro político brasileiro. O antibolsonarismo entrou numa depressão coletiva, como se de fato a fatura já estivesse liquidada e o presidente Jair Bolsonaro já estivesse reeleito. Por outro lado, o bolsonarismo está em festa, como se de fato a fatura estivesse liquidada e o presidente Bolsonaro já estivesse sido reeleito. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A situação inspira cuidado, análise e prudência. Os números da pesquisa, eu trouxe aqui uma colinha, mostram a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro caindo 10 pontos. De 44, que foi o número aferido na última pesquisa, para 34, o número aferido na mais recente pesquisa. A aprovação também subiu 5 pontos, de 27% para 33%. Ou seja, no todo, nós temos 15 pontos percentuais de movimentação, o que não é pouca coisa. Ou seja, essa pesquisa é um dado relevantíssimo e nos diz muita coisa. Muita coisa. Primeiro, o governo de Jair Bolsonaro é um governo de crise. A vitória que muitos analistas consideravam improvável, alguns até mesmo impossível, de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018 é um dos desdobramentos da grave crise democrática da República Brasileira, uma crise em curso, pelo menos, desde meados de 2013. Ou seja, as eleições de 2018 não foram eleições normais e o governo de Jair Bolsonaro não é um governo normal. Uma das características da crise democrática em curso, da crise do contrato social e político forjado na redemocratização brasileira e referendado pela Constituição de 1988, uma das características dessa crise democrática é aquilo que eu venho chamando em alguns trabalhos e textos de rotinização do momento eleitoral. Percebam, uma democracia liberal burguesa representativa saudável, ela tem a sua cronologia dividida em pelo menos dois momentos. O momento político-eleitoral e o momento político-administrativo. No momento político-eleitoral, os palanques são armados. Os candidatos sobem nos palanques e disputam o poder. Disputam o poder pela campanha, pela palavra. Vence quem consegue conquistar a confiança da maioria. A primeira vitória na democracia consiste em conquistar a confiança da maioria. Já o momento político-administrativo é o momento de governar, de desmontar os palanques. Antigos adversários agora conversam e podem até se tornar aliados. Isso faz parte do jogo democrático saudável. A questão é que no Brasil, desde meados de 2013,
o jogo democrático vem ficando cada vez menos saudável. A crise vem cada vez mais deteriorando nossa democracia. A tal ponto que hoje, isso fica muito claro no próprio governo Bolsonaro, nós não temos mais um momento político administrativo. Nós temos a rotinização do momento político eleitoral. Bolsonaro em nenhum momento desmontou o palanque. Bolsonaro em nenhum momento superou rancores e conflitos em relação aos seus adversários e passou de fato a governar. Em nenhum momento até agora. Até agora. E nós temos aqui um dado importantíssimo. E as oposições precisam ficar muito atentas a isso. O dia 20 de junho de 2020 é um divisor de águas na história do governo de Jair Bolsonaro. Foi o dia em que Fabrício Queiroz foi preso. Foi preso na casa de Frederico Assaf, no Guarujá. O famoso Guarujá. E a prisão de Queiroz é nitroglicerina pura. Queiroz é uma bomba relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pronta para estourar no colo do presidente da República e do clã presidencial. Bolsonaro, que até esse momento trabalhava com o horizonte da ruptura democrática, que dia sim, dia também, vinha a público ameaçar o país com um golpe de Estado, entendeu que se tratava de um momento de fragilidade, que ele precisava mudar sua estratégia. Nasceu aqui o Jairzinho Paz e Amor. Bolsonaro se aproximou do Centrão, se aproximou de Michel Temer. Jair Bolsonaro acaba de nomear Michel Temer como chefe da Delegação Brasileira de Ajuda Humanitária ao Líbano, depois do trágico acidente, atentado, ainda está meio nebuloso, que aconteceu em Beirute na semana passada. Ao se aproximar de Temer, Bolsonaro firma um pacto de sangue com o Centrão. Temer é o líder do Centrão. Michel Temer foi presidente da Câmara dos Deputados por 2 vezes na década de 1990. Michel Temer foi o presidente da República mais mal avaliado de todos os tempos. Um presidente não eleito. E mesmo assim concluiu seu mandato. Temer é político experimentado. Conhece como poucos os corredores do legislativo brasileiro. Bolsonaro, que de bobo não tem nada, começa a transitar do agitador fascista que ele sempre foi para o presidente que ele pretende vir a ser. Para isso ele precisa de base parlamentar e de um apoio popular para além da sua bolha ideológica mais consolidada. Desde o dia 20 de junho, quando Bolsonaro viu Fabrício Queiroz sendo preso e viu a sua tentativa de golpe sendo frustrada, e houve uma tentativa de golpe, a reportagem da revista Piauí, do grupo Folha de São Paulo, mostra isso, Bolsonaro entendeu que era preciso mudar, que era preciso abandonar o bolsonarismo, abandonar aquela retórica ideológica radicalizada, abandonar os ensinamentos de Olavo de Carvalho, abandonar o ultraneoliberalismo de Paulo Guedes. O Bolsonaro que nós estamos vendo hoje é um Bolsonaro que está se afastando do bolsonarismo. Não é uma escolha fácil para ele também. Vai sofrer muitas pressões. O próprio Paulo Guedes, nos últimos dias, vem recorrentemente à imprensa ameaçar o presidente. Como quem diz, não será tão fácil assim se livrar de nós. Bolsonaro parece que está fazendo essa escolha. Um discurso mais moderado,
preocupado em construir uma base parlamentar sólida e ampliar sua base de apoio social para além do bolsonarismo orgânico através do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, portanto, é um dos fatores que explicam esse importante crescimento na popularidade do presidente da República. Um dos fatores. Talvez seja o mais importante, mas certamente não é o único. Um discurso mais moderado, uma sociedade esgotada por uma situação de crise que já dura 7 anos, uma sociedade cansada, com medo do desemprego. E claro, Jair Bolsonaro pautando sozinho alguns debates, como o futuro pós-pandêmico. Enquanto as oposições insistem, algo acertadamente, em pautar as 100 mil mortes, 110 mil mortes, sabe até quantos mortos nós teremos após essa pandemia, Bolsonaro aposta na não consolidação do trauma. Bolsonaro aposta que num país tão grande, esse trauma se diluirá e que as pessoas estão mais interessadas na vida, no futuro. Por isso ele vem a público, sem constrangimento nenhum, dizer: a vida precisa seguir. Algo que para os nossos ouvidos da oposição soa ofensivo. Ofensivo aos mortos, ofensivo ao trauma, ofensivo à tragédia que vem sendo a pandemia da Covid-19 no Brasil. Mas para os ouvidos daqueles que não conhecem ninguém que morreu, daqueles que não têm uma experiência pessoal mais próxima com essa doença, daqueles que querem trabalhar, que querem recuperar emprego e renda, essas pessoas estão interessadas na vida, no futuro. Bolsonaro está pautando sozinho o futuro. Bolsonaro está falando sozinho, está discutindo sozinho. Isso também é um dos fatores que explicam a considerável recuperação de sua popularidade. Isso quer dizer que Bolsonaro já está reeleito? Não. Isso quer dizer que Bolsonaro não será reeleito? Não. Mas é um aviso. É um aviso que Bolsonaro começa a se descolar do bolsonarismo. Começa a aprender a governar. Essa é uma péssima notícia para as oposições. Porque o Bolsonaro, sem o bolsonarismo, é ainda mais perigoso. Ótimo, minha gente. Até o nosso próximo vídeo.